Bom dia, começo por desejar as boas-vindas a todos os que vão aderir a esta web conference do Ecoseguros sobre o tema Os seguros no combate aos riscos cibernéticos. O momento é adequado para debater este tema, não em abstrato, como um risco incipiente que apenas afeta algumas grandes empresas em países mais desenvolvidos, mas como uma ameaça real já presente na vida de algumas empresas portuguesas. Pedimos a três especialistas do tema que têm acompanhado a evolução dos riscos cibernéticos em Portugal e sabem qual é o nível de ameaça que se vive cá hoje, para nos ajudarem a perceber não só o problema e a dimensão e, no fundo, todo o espírito de cibersegurança que tem que existir nas empresas portuguesas mais que nunca. E podermos chegar no fim de 30, 45 minutos e termos algumas conclusões a esse respeito. Existem várias dimensões para abordar a questão da cibersegurança e também várias dimensões para perceber como a indústria seguradora pode ajudar a minorar e não só a cobrir os riscos relacionados com ela. Para começar a debater o assunto, pedimos a Sérgio Martins, que é Associate Partner de Cybersecurity da UI, que é uma consultora que se dedica a esta causa em todo o mundo e também em Portugal, e que nos pode elucidar sobre o tema nos tempos de hoje. Convidamos ainda Nelson Ferreira, que é Branch Manager da AIG Portugal, uma seguradora multinacional de há 30 anos em Portugal e que tem uma expressão mundial em riscos cibernéticos, quer no combate, quer na proteção. Também convidamos Ricardo Azevedo, diretor técnico da Inova Risk. A Inova Risk é uma MGA, Managing General Agent, representante da seguradora Hiscox e cover holder da Lloyd's of London, e que está a acompanhar os ciberriscos e a cibersegurança em Portugal já há alguns anos. Agradeço desde já a presença dos nossos convidados e pediria agora a Sérgio Martins que inicie a sua exposição. Obrigado, Francisco. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade da Ecoseguros de estar aqui hoje presente perante esta audiência. E, efetivamente, como já foi introduzido, o tema dos riscos cibernéticos é um tema que hoje em dia está na agenda das organizações mais que nunca. Portanto, eu trabalho nesta área de atividade há quase 20 anos e, efetivamente, temos vindo ao longo das últimas 2 décadas a ver o número de incidentes, o número de ataques todos os anos a crescer e a relevância que as organizações dão para esta temática cada vez mais em cima da agenda. Portanto, já não é um tema só dos técnicos da IT, continua a ser também, obviamente, mas cada vez mais é um tema do negócio, é um tema das administrações, é um tema dos próprios acionistas. Especificamente no setor segurador, portanto, é uma indústria que, como todos sabemos, trabalha muito com dados pessoais, com dados sensíveis, nomeadamente o ramo de saúde e o ramo de vida. Portanto, são alvos muito apetecíveis para os grupos de crime organizado, cibercrime. O tema que nós vivemos hoje, desta realidade de pandemia, também veio a acelerar muito a transformação digital das seguradoras e dos próprios clientes das seguradoras, numa perspectiva de facilitar aos seus clientes novas formas de trabalho, seja a possibilidade de criar seguros de forma online, de participar de sinistros através de apps mobile. Portanto, isto também veio de facto criar aqui, aumentar a superfície de ataque, o que fez com que o número de ataques tenha incrementado bastante ao longo do último ano. E quer para as seguradoras propriamente ditas, quer para os clientes das seguradoras, portanto, os riscos de cibersegurança hoje em dia são dos principais riscos que as organizações incorrem. Infelizmente temos visto praticamente todas as semanas notícias nos mídias sobre ataques que sucederam e alguns com impactos bastante significativos. Portanto, é muito relevante esta conferência que estamos aqui a fazer hoje. E eu, se calhar, antes de falar aqui em alguns temas relacionados com a própria cobertura de riscos cibernéticos
parte das seguradoras, eu se calhar fazia aqui, apresentava uma breve visão daquilo que nós achamos que é o teatro do cibercrime hoje em dia, ok? Quem é que são os principais atores no cibercrime? Efetivamente, os principais atores continuam a ser grupos de crime organizado, ou seja, entidades bastante bem organizadas, que funcionam quase como uma empresa, em cujo objetivo é monetizar o cibercrime, ou seja, tirar partido financeiro dos ataques que fazem. E para tirar partido financeiro, tem vários métodos. Um deles é roubo de informação. A informação, como já disse, por exemplo, dados pessoais, que depois poderá ser vendida na dark web. A informação de cartões de crédito também é um ativo muito valioso. Esses cartões de crédito depois são vendidos na dark web tipicamente entre 15 a 20 dólares o cartão, mas como podem ver, se houver um roubo massivo de cartões, o retorno pode ser bastante significativo. E mais recentemente temos tido efetivamente um crescimento gigante, eu diria, nos últimos 3 anos, de ataques de ransomware. Ou seja, ataques em que estes grupos tentam cifrar dados da organização e depois pedem um resgate para a partilha da chave e recuperação dessa informação. E temos assistido, de facto, a situações dramáticas, situações em que empresas não têm os sistemas de salvaguardas, de backups, devidamente parametrizados, ou que os próprios sistemas de backups são alvos de cifra e que ficam completamente nas mãos destes grupos de cibercrime e às vezes acabam mesmo por ter que pagar porque não têm outra saída para repor os seus sistemas de informação. Portanto, tem havido um conjunto vasto. Eu acho que na área dos grupos de crime organizado, esta é uma das áreas do ransomware, de facto, que lhes traz mais retorno e tentam sempre atingir aquelas empresas que são mais vulneráveis a este tipo de ataque. Vou dar um exemplo. Quando começou, portanto, a pandemia, no ano passado, cerca de um ano, houve uma série de ataques a hospitais e outro tipo de entidades, como centros de testes de Covid, etc., porque sabiam que eram organizações que estavam vulneráveis e, portanto, e que mais facilmente iriam pagar o resgate face à situação em que estavam a viver. Inclusive, houve um ataque grande na Europa de Leste e, inclusive, houve um pacto dentro do mundo do cibercrime de não agressão organizações que estavam a trabalhar com temas relacionados com a pandemia. Esse pacto durou para aí 48 horas, depois começaram a atacar e porque viram, de facto, que trazia muito retorno e pronto, e voltou um bocadinho toda a normalidade de ataques massivos, infelizmente. Isto para dar um exemplo de que, efetivamente, estes grupos já são de dimensão bastante grande, focam-se muito naquelas ataques a empresas onde sabem que vão ter retorno, pelo que eu diria que focam-se numa primeira instância mais em grandes empresas, mas também se focam em PMEs, ok? Porque efetivamente as grandes empresas têm as suas barreiras de defesa mais bem implementadas e muitas vezes, mesmo que o resgate seja mais baixo, é mais fácil entrarem em pequenas e médias empresas e nós sabemos que o tecido empresarial nacional é composto essencialmente por PMEs e temos visto bastantes ataques. Outro tipo de grupo são os ativistas, é um dos grupos que tem crescido mais nos últimos anos. Portanto, isto são grupos que, no fundo, fazem ataques para suportar uma causa, que efetivamente podemos dar o exemplo de ataques de negação de serviços, em que mandam um site abaixo porque não concordam com o negócio daquela organização. Ou então ataques, até são os mais conhecidos, de fuga de informação, como é o caso dos famosos Panama Papers ou Luanda Leaks. Portanto, foram ataques de cibercrime, cujo objetivo é efetivamente roubo e disclosure de informação, e que depois muitos destes casos acabaram mesmo por trazer informações bastante relevantes para a sociedade, que geraram inclusive tanto processos de acusação de corrupção, de branqueamento de capitais, de evasão fiscal. Portanto, nesse sentido, podemos considerar que também
Os hackers não são só os maus da fita, também têm a sua função na sociedade. Não estou a defender a causa, mas de facto há aqui alguns benefícios que alguns destes ataques trouxeram, e nós certamente todos conhecemos alguns. Depois há outro grupo de ataques, que são ataques de grupos patrocinados por Estados, portanto são grupos que são pagos por Estados para desenvolver ataques, normalmente muito focados em infraestruturas críticas, ok? Setor de energia, setor da saúde, setor de águas, etc. Portanto, infraestruturas críticas, e também roubo de informação confidencial para depois partilhar com as suas empresas desse Estado e ter vantagens competitivas a níveis económicos. Portanto, eu diria que o setor segurador, as empresas de seguro não são o alvo principal destes grupos. No entanto, alguns dos clientes para os quais vendem seguros cibernéticos poderão estar no alvo destes grupos. E depois ainda existe um quarto grupo também relevante, que é os ataques internos, portanto, de colaboradores internos. Sejam ataques intencionados, alguém que está a sair da organização descontente e perpetra roubo de informação ou destruição de sistemas, ou mesmo não intencionados, portanto, pessoas que não têm efetivamente o know-how para operar de forma segura os sistemas de informação e acabam por enviar e-mails para onde não deviam ou ir a sites que não deviam e dessa forma fazer publicação de informação confidencial. Exposto este teatro e o tipo de alvos mais apetecíveis destes grupos de crime organizado, eu diria que face ao estado de maturidade da segurança de informação das organizações em Portugal, há 3 áreas onde continua a ser muito importante investir. Uma delas tem a ver com a higiene básica de segurança da informação. Ou seja, o que nós vimos é que muitas das vezes estes ataques não são ataques altamente sofisticados que são feitos especificamente para aquela organização e com um know-how muito específico. Portanto, são ataques que muitas vezes exploram componentes básicas da infraestrutura, por exemplo, falta de atualizações de software, quando já se sabe que hoje em dia temos de ter uma política de atualização de software dentro da organização muito ágil, porque todas as semanas estão a sair novas vulnerabilidades e, portanto, sem uma nova vulnerabilidade, o hacker sabe que aquele sistema operativo, por exemplo, ou aquela aplicação tem essa vulnerabilidade e se ainda não foi instalado o update de segurança, portanto, ele vai conseguir explorar. Portanto, grande parte dos ataques não são nada de sofisticados, são coisas destas vulnerabilidades que às vezes já eram conhecidas há meses, mas não foram corrigidas e os atacantes entraram por aí. Portanto, é muito importante ter esta higiene básica dos sistemas de informação, que era a parte de gestão de vulnerabilidades, a parte de atualização de sistemas operativos, de configuração das boas práticas de segurança, continua a ser relevante. Então, não vale a pena investir em soluções estratosféricas quando não temos os basics ainda dentro de casa. Outra área que é também bastante relevante tem a ver com a consciencialização dos colaboradores. Portanto, isto é um tema já também muito batido, mas a verdade é que do triângulo pessoas, processos, tecnologia, efetivamente as pessoas acabam por ser muitas vezes o elo mais fraco e cada vez mais nós temos que entender a capacitação das pessoas como um ativo da organização, ou seja, quanto mais know-how tiverem os nossos colaboradores, os colaboradores dos nossos clientes, melhor protegidos nós estamos de um ciberataque. E, portanto, nesse sentido, devem haver programas de consciencialização, que vai desde os colaboradores até ao pessoal da IT, até a alta direção, que eleva os níveis de segurança da organização. Outro fenómeno que temos assistido muito e achamos que é muito premente tem a ver com a gestão de riscos terceiros, ou seja, hoje em dia nas organizações já não temos um perímetro em nível de sistemas de informação muito bem definido, não é? Portanto, estamos todos ligados à internet, temos sistemas na cloud, temos interligações com fornecedores, intranets, temos
fornecedores que estão remotamente ou nas nossas instalações a desenvolver software, por exemplo. Aí o que nós temos vindo a ver é que muitos dos ataques que estão a acontecer não são ataques direcionados à empresa-alvo, ou seja, são ataques que provêm deste ecossistema de fornecedores e parceiros. Ou seja, imaginemos uma empresa de grande dimensão, portanto, um grupo de cibercrime tenta entrar lá, sabe que a partida vai ser difícil, se calhar tenta e não consegue, portanto, a segunda opção dele é tentar perceber quem é que são os fornecedores e os parceiros desta organização e vamos tentar explorar vulnerabilidades nesses parceiros, porque se calhar é mais fácil para conseguirmos ter acesso à infraestrutura dessa organização. E, portanto, este tema da diversidade do ecossistema das organizações é de facto muito relevante e está na agenda de todas as organizações. Obviamente que dependendo da dimensão da empresa, há organizações que conseguem ter uma equipa de segurança dedicada, que avalie os riscos cibernéticos de uma forma continuada e que responda e quando há um incidente tenha capacidade de resposta a incidente, de investigação forense, etc. Mas a verdade é que no nosso país o número de empresas de grande dimensão não são assim tantas. Portanto, o nosso tecido empresarial, de facto, é muito composto de PMEs e essas organizações não têm capacidade para ter esse conhecimento in-house. Portanto, a abordagem terá de ser sempre uma abordagem baseada em gestão de risco, ou seja, analisar qual é que é o custo de investir numa solução e qual é que é o retorno que vamos ter dessa solução. Mas chega a um ponto em que não faz sentido investir mais porque o retorno é diminuto. Portanto, porque uma empresa de 50 colaboradores não faz sentido ter um Security Operations Center dentro de casa, ou mesmo que seja externalizado, de uma elevada complexidade, porque efetivamente a probabilidade de um ataque que seja mitigada por esse sistema acaba por ser cada vez menor, à medida que vamos aumentando o nível de investimento em segurança. E, portanto, aí fica sempre um risco residual, e é aí que entra, de facto, a cobertura dos seguros dos riscos cibernéticos, é transferir esse risco residual para uma seguradora. E, portanto, cada vez mais nós estamos a assistir na Europa de facto, essa migração, portanto, essa utilização cada vez mais de cobertura de riscos cibernéticos, não só na perspectiva da indemnização em caso de incidente de segurança, ok? Mas também na perspectiva de dar algum apoio à organização numa perspectiva de análise de risco, porque muitas das vezes existe uma avaliação do risco da organização antes de emitir este seguro, como um apoio especializado caso aconteça um incidente, nomeadamente uma equipa especializada de resposta a incidentes, uma equipa de análise forense que faça uma investigação e até mesmo há seguradoras que incluem também algum suporte legal que apoie a organização a coletar evidências de forma a serem passíveis de serem utilizadas depois em tribunal ou para outros fins que assim o entendam. Portanto, nesse sentido, cada vez mais os seguros cibernéticos começam eu diria deixar de ser uma opção para começarem a ser o normal. Nós na UI, portanto, somos uma empresa global. Nos Estados Unidos é uma coisa normalíssima, portanto, quase todas as empresas têm um risco de segurança cibernética, tal como têm um risco de responsabilidade civil e outros, de um seguro, também têm um seguro de riscos cibernéticos. Em Portugal, na Europa, estamos eu diria que estamos um bocadinho ainda a percorrer esse caminho. A própria oferta de mercado ainda tem ganho bastante de maturidade nos últimos anos, mas cada vez mais faz todo o sentido transferir esse risco residual para um seguro de risco cibernético. Do meu conhecimento no mercado nacional, grande parte das grandes empresas já estão cobertas por este tipo de seguros, ou pelo menos uma parte significativa. No entanto, a nível de pequenas e médias empresas, ainda existe um trabalho muito grande para ser desenvolvido. Certamente aqui os meus colegas de painel entrarão em mais detalhe sobre o tema. E, Francisco, esta seria, portanto,
fecho aqui a sessão de abertura e passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Sérgio. Acho que ficou bastante sintetizado e elencado os problemas, o estado da arte, né, nesta altura em Portugal. E há aqui uma deixa que gostaria de passar já ao Ricardo Azevedo, que era o Sérgio falou na ação das seguradoras no risco residual. É? No fundo, isso permite quase conseguir um standard, um produto standard que sirva a várias empresas, vários setores. Ou seja, poderia a awareness do risco para pequenas e médias empresas que não estão perfeitamente sintonizadas com a ameaça ser uma porta de entrada, ter um seguro quase standardizado que servisse um número alargado de empresas e de setores? Olá, bom dia. Gostava de começar por agradecer o convite para poder estar presente, cumprimentar os colegas de painel e todos aqueles que estão a assistir. Relativamente à pergunta do Francisco, a resposta no nosso entender é claramente que sim. Hoje em dia existem no mercado, e nós próprios, enquanto Innova Risk, também o disponibilizamos, soluções que estão claramente adaptadas à realidade de empresas de menor dimensão, as chamadas PMEs. E por isso, hoje em dia, desde as microempresas até às empresas de grande dimensão, todas elas têm acesso, e um acesso relativamente fácil e simples, a soluções de seguro. O mercado tem-se vindo a desenvolver e também a adaptar às necessidades dos tempos e a ajustar as suas próprias soluções de seguro às características das várias empresas que compõem o nosso tecido empresarial. E por isso hoje uma pequena e média empresa consegue muito rapidamente e sem um grande custo de investimento, até ao nível do próprio processo de contratação, comprar uma apólice de seguro que a vai proteger contra uma parte muito significativa dos riscos em que incorre. Naturalmente, e o Sérgio acabou por fazer uma caracterização muito completa e que está completamente alinhada também com a nossa perspectiva daqueles que são os principais desafios relacionados com a cibersegurança. E incluindo também a parte onde falou da questão do risco residual. Naturalmente, as empresas que façam uma gestão de risco mais cuidada acabam por elas próprias por estar protegidas contra várias das ameaças com as quais se podem deparar nas questões cibernéticas e, por isso, ter uma menor necessidade de aquisição do seguro. Naturalmente, e por oposição, as empresas cuja gestão de risco ainda não esteja tão apetrechada, tão sofisticada, se calhar esta questão do risco residual não é um risco assim tão residual e, portanto, sentirão a maior necessidade de contar com o apoio da seguradora, não só na vertente indenizatória, como bem se falou, mas também na parte do serviço que estas apólices oferecem. Portanto, é tudo uma questão de adaptação. Hoje em dia, as apólices de seguro existem quase como pacotes de cobertura formatados. Depois, claro, as seguradoras mais especializadas neste tema acabam por também ter a capacidade de fazer ajustes a essa oferta mais standardizada, de forma que a cobertura se possa adequar às necessidades de cada segurado. No entanto, existem de facto essas soluções e são soluções de contratação bastante fácil. Por isso, hoje, com a resposta a um conjunto relativamente elementar de questões que permitem à seguradora ter uma leitura rápida do risco que é transferido para elas e, por isso, fazer quase que meia dúzia de perguntas para entender o básico da segurança e dos processos daquela empresa neste capítulo. Portanto, saber se dispõe de firewall, de antivírus, se tem políticas de formação a colaboradores, com que volume de dados é que opera. E em meia dúzia de passos
é possível no fundo, essa empresa ficar com acesso a uma apólice. Esse acaba por ser um processo fácil, por isso hoje quase que não há desculpa para as empresas de não procurarem o mercado segurador e pelo menos tentarem saber o que é que existe e qual é o custo dessa solução. Depois, essas soluções oferecem um conjunto de coberturas, umas realmente mais vocacionadas para a parte indenizatória, portanto, perante um determinado dano financeiro que a empresa incorra, pode ser ressarcida através das coberturas da apólice, e depois uma parte mais relacionada com o serviço, que tem que ver não só, e o Sérgio há pouco cobriu também estas questões todas, não só com a parte da contenção do incidente cibernético, portanto, ter equipas especializadas de apoio tecnológico que permitam ao segurado contar com um apoio mais especializado. É natural que uma pequena empresa não tenha recursos próprios com um grau de especialização suficiente para lidar de forma autónoma com um incidente cibernético. É natural que necessitem desse apoio e a seguradora pode prestá-lo quase como um serviço de assistência. Nós conhecemos os serviços de assistência, por exemplo, em viagem, em que um condutor tem um problema na estrada e liga para um número porque tem um pneu furado ou que teve uma avaria, e ligando para um número vem ao seu encontro um técnico que o vai ajudar a lidar com esse problema. Isso acontece de forma análoga na questão dos riscos cibernéticos. Uma empresa que julga estar a enfrentar um problema deste cariz e para o qual não tem meios para lidar de forma autónoma com a questão, isto é uma realidade em empresas de menor dimensão, à distância de um telefonema pode contar com esse apoio. Para além disso, existe também apoio de cariz legal. Há muitas vezes um processo legal a enfrentar e há necessidade de preparar esse processo e de fazer a recolha de elementos que depois, durante o processo regulatório ou judicial, são dados que vão permitir à empresa também expor o seu caso, e ainda serviços de apoio, no fundo, a um processo de gestão de crise que muitas vezes ocorre e que pode pôr em causa a reputação da própria empresa. E por isso, para uma empresa que esteja perante um problema destes, há a necessidade também de gerir a crise, e gerir a crise passa muitas vezes também por defender a sua própria imagem, porque há muitos problemas que acabam por vir a público e que podem afetar de forma dura a imagem e, por conseguinte, o valor da empresa. E por isso, de uma forma simples, estas soluções estão também integradas na maioria dos seguros deste género, e as empresas de todas as dimensões têm acesso a elas. Muito bem, muito obrigado, Ricardo. Nelson Ferreira, pelo que já ouvimos e lendo também um pouco a forma como a AIG encara este tema, podemos dizer que as empresas, os segurados, poderão quase contar com a seguradora como uma consultora nesta área completa. Ou seja, estamos a chegar a um nível que eu vi, por exemplo, das relações públicas. A própria comunicação de crise tem um código, tem uma experiência, tem boas e más experiências, com certeza, no passado, e há quase esta noção de serviço é bastante profunda e alargada no caso dos ciberriscos e da cibersegurança. Estarei certo? Sim, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a Ecoseguros, é a minha estreia e, portanto, estou muito contente de estar aqui. Uma saudação também aos meus colegas de painel, em particular o Ricardo, que conheço já há algum tempo. Em relação à sua pergunta, sabe, quando a AIG introduziu o produto em Portugal, já há vários anos, havia uma certa... o pensamento, como é que íamos introduzir ou criar essa procura de um produto novo, não é? Que normalmente surge no estrangeiro, no continente norte-americano, e Portugal normalmente chega mais tarde, mas durante muito tempo pensávamos o que é que ia ser a parte mais atrativa para os segurados, para os clientes verem o valor do produto. E naquilo que era um seguro tradicional, principalmente nas áreas da responsabilidade civil, era
aquele conceito. Portanto, há um sinistro, há um dano, o dano é reclamado e depois mais tarde essa indenização. E logo no início vimos que essa forma seria difícil para os clientes verem esse resultado final e esse valor final, ou esse valor final que o produto pudesse dar. O que realmente originou um trigger na procura foi exatamente aquilo que o Francisco mencionou agora. Era, além de um seguro que vai indenizar um dano que pode ocorrer, né, e que pode ser relevante, mas o que é que pode acrescentar novo e o que é que pode ajudar o cliente numa área nova, numa área que muitas vezes, ainda por cima no âmbito que estamos a falar aqui das PMEs, que há muito pouco conhecimento, há muita especialização, como disse o Sérgio e bem, tão pouco têm recursos internos para liderar, e portanto naquele momento da gestão de crise, que é de facto o que nós já vimos em clientes que já acionaram a sua apólice, muitas vezes não sabem o que fazer, muitas vezes os casos que nós temos visto, os ataques têm ocorrido, por exemplo, durante o fim de semana, numa sexta-feira à tarde, ainda por cima o escritório provavelmente nem está aberto, e portanto é uma situação de quase de desespero. O que é que eu faço? Não é? E portanto o seguro, o produto que o seguro traz, em complemento àquilo que é o tradicional, em termos de imunização, é de facto aquela consultoria desde o momento zero, com especialistas, não é? E obviamente o painel de especialistas que as seguradoras utilizam, por exemplo, o EY e outros que nos ajudam nessa fase, é crucial e muito valorizado. Portanto, os clientes o que veem nisso é, ok, algo acontece, o que é que eu faço a partir de agora? Qual é o próximo passo? Se eu desligo os sistemas, se não desligo, como é que notifico os clientes? Quais são os parâmetros legais? Se quer fazer uma comunicação em termos de mitigar a questão de reputação, nós temos especialistas que nos ajudam e que, obviamente, entram em contacto desse momento, logo do momento zero, e que, de facto, tem sido... E porque aquelas primeiras 72 horas são realmente críticas, não só nessa primeira análise, mas pelo aquilo que pode ser o dano final, não é? E, portanto, o mercado de seguros e os produtos que foram desenhados para isso apostaram muito forte nessa área e que, de facto, tem sido das partes mais valorizadas por parte dos clientes. Nelson. Sérgio, uma das questões que mais me faz confusão é assim, eu acredito nestas questões de crime, a dissuasão é o melhor que pode acontecer, e dentro da dissuasão eu penso que é o facto de quem pratica o crime sabe que mais tarde ou mais cedo vai ser identificado e vai ter problemas. O que talvez me surpreende na questão do cibercrime, isto estou desatualizado talvez 2 anos, é que continua a ser possível praticar, fazer ransomware, comunicar, receber pagamentos e não se conseguir chegar à origem do crime. Isto continua a ser assim? Sim, efetivamente, eu tenho de confirmar essa constatação, porque mesmo nos casos que falei de crime de grupos patrocinados por Estados, ou seja, todos nós sabemos que aquele Estado atacou aquele outro Estado, houve danos significativos, mas não, mesmo nesses casos onde se sabe, ou se pressupõe que se sabe, que houve ataques, e houve ataques muito recentemente relacionados com sistemas de eleição, com ataques, por exemplo, houve um ataque na Ucrânia que fez um blackout de energia, que se pressupõe que foi feito pela Rússia. Houve um ataque no Irão que se pressupõe que foi feito pela Mossad. Mas mesmo nesses casos não se consegue fazer nada. Ou seja, enquanto que se houver... e aqui já estamos a falar de ciberguerra, ok? Já não estamos a falar quase de cibercrime, estamos a falar de ciberguerra. Enquanto que se houver um ataque de um míssil, não é?
gera logo um incidente diplomático, internacional, e em última instância até pode gerar uma guerra. No cyber não, ainda estamos aqui numa fase de impunidade. Ou seja, se os próprios Estados entre si têm esta impunidade, os grupos que estão sediados nesse Estado ainda mais impunidade têm, porque utilizam mecanismos de anonimização e outros, que de facto leva a que seja muito difícil, principalmente quando estamos a falar além fronteiras, a identificar e, portanto, levar à justiça este tipo de ataques. Obviamente, quando estamos a falar dentro de fronteiras, já existem muitos casos onde houve efetivamente situações em que se foi atrás, percebeu-se quem é que era o grupo, quem é que estava a atacar, e foram mesmo a tribunal e alguns foram mesmo condenados. A questão é que nós estamos a falar a uma dimensão global e não há colaboração entre países por forma também a facilitar essa investigação. Não há colaboração e às vezes não há interesse também. Portanto, o cibercrime vive aqui uma realidade complexa em que o risco para quem pratica o crime e esse fator dissuasor é relativamente baixo face ao retorno que eles têm da prática do crime. Ricardo, também se falou aqui da questão interna do gestor. O gestor investe ou acrescenta um custo ou acrescenta um custo corrente à sua organização até determinado ponto em que esse custo é comportável face ao risco, face ao pior cenário financeiro do risco. E, nesta altura, sente que os seguros de cibersegurança, os tais quase standardizados, são acessíveis para pequenas e médias empresas? Ou são um custo relevante que as obriga realmente a equacionar o problema de uma maneira mais cuidadosa? É uma excelente questão. Tudo depende também da perspectiva com que cada empresa olha para esta questão e em que perspectiva é que toma também como um custo necessário, como um custo, se calhar, numa perspectiva mais acessória. Pela preponderância que tem, o seguro de riscos cibernéticos, e se calhar à semelhança de outros seguros para empresas que enfrentam determinado tipo de exposições ao risco mais críticas, pode ser entendido em muitas situações quase como um seguro de vida e quase como a importância que um seguro de vida tem para uma pessoa. Porque realmente, em alguns casos, a exposição é de tal forma elevada ou as consequências de um eventual problema, seja ele mais ou menos frequente, podem ser de tal forma gravosas que a empresa pode não ter recursos próprios para lidar de forma autónoma com a situação. Naturalmente, uma empresa que faça um investimento muito, muito grande em mecanismos de segurança e de prevenção sentirá um nível de proteção maior e, por isso, se calhar, olhará para o seguro mais como perspectiva de complementariedade. E, se calhar, vai pensar duas vezes antes de avançar para a aquisição da apólice. Embora também, e essa é a nossa experiência, as mesmas empresas que entendem que o fator prevenção é fundamental têm uma gestão de risco avançada que lhes permite ter também em conta a necessidade de comprar uma apólice de seguro por forma a complementar o nível de segurança da empresa. Os seguros cyber, eu diria que são acessíveis para a grande maioria das empresas, pese embora, claro, eles acabam também por se adaptar às características próprias da empresa, à sua dimensão, ao risco que a sua atividade traz para este domínio da cibersegurança. Mas torna-se importante, é essa a nossa visão também, torna-se importante que os gestores das empresas deixem um pouco de encarar a questão da apólice de cyber como um custo evitável para entenderem como um aspecto-chave
da política de gestão de risco e de continuidade da própria organização. Um estudo recente feito pela seguradora Hiscox, que é um estudo que anualmente é publicado, vem-nos dar nota que nos Estados Unidos as microempresas, portanto empresas que estamos a falar com menos de 10 trabalhadores, enfrentaram perante um problema de cyber um custo médio de cerca de $8.000, sendo que há uma franja destas empresas pequenas que foram atacadas que tiveram que lidar com problemas que geraram danos na casa dos $300.000. Portanto, estamos a falar já de valores muito significativos e se nós, enquanto gestores de empresa, temos o azar de lidar com um destes casos, temos a nossa empresa em risco, porque os montantes envolvidos podem, de facto, ser muito elevados. Naturalmente, isto é o exemplo dado para as microempresas. À medida que a escala das empresas aumenta, a escala também dos ataques e dos montantes que estão envolvidos, dos valores em risco, também aumentam. Portanto, acaba por ser algo proporcional. Isso faz pensar que um gestor de uma média ou de uma grande empresa tem muitas vezes a necessidade de gerir uma situação de crise com montantes envolvidos na casa das centenas de milhares ou mesmo dos milhões de euros. E por isso, todas as ajudas, quer ao nível da prevenção, da formação de colaboradores, da implementação de sistemas tecnológicos e de processos de salvaguarda e de segurança, mas também a questão do apoio da apólice de seguro como forma de mitigar as perdas, são tudo aspectos-chave na política de gestão de risco. Obrigado, Ricardo. Nelson Ferreira, queria fazer aqui também uma pergunta, aproveitando também a experiência da sua empresa internacional. Por um lado, queria lhe perguntar se havia, são duas perguntas distintas. Por um lado, saber se acha que os acionistas, e agora falou-se na questão dos custos e de os gestores de topo e os acionistas, principalmente os acionistas, estão sensibilizados para a escala dos danos, ou seja, voltamos à análise de risco, mas será que os acionistas estão dispostos a aceitar investir em equipamentos, investir em sistemas e ao mesmo tempo pagarem o seguro, mesmo que seja residual, para enfrentar este risco, ou continua a ser um custo que tenta ser o menor possível? Ou seja, se os gestores podem ser, têm que assegurar a sua invulnerabilidade a ataques cibernéticos de outras formas que não pelos seguros. Ou, pelo contrário, se os seguros vão resolver todos esses problemas. Centrando talvez nessa pergunta, sim, Nelson, a sua experiência internacional diz o quê? Que essa awareness no mundo inteiro está a melhorar, existe, e qual é a situação em Portugal? Pronto, em primeiro lugar, os seguros não resolvem todos os problemas, sem dúvida que não. Eu acho que, com aquilo que já temos falado aqui, de facto o produto de seguro traz soluções de transferência de risco, sem dúvida, mas vamos ser honestos, não se transfere tudo, não é? Nem tudo é coberto, até começando pelo capital, pelas situações que os danos podem ser muito mais do que está oferecido numa apólice de seguro. Eu diria que, mais do que isso, é o tema que já temos falado aqui e batido por uns colegas, que é isso, tem que partir da própria empresa, do gestor, essa cultura, essa forma de como é que eles olham para este risco. Não é? E a partir desse mindset, seja ela pelos gestores ou seja ela, por exemplo, nas maiores, como está a referir, nos acionistas, não é? Portanto, essa opção, tudo isso tem essa origem. Depois, a partir daí, se essa gestão exige consultoria, práticas dentro de casa, eventualmente transferência de risco, tudo isso faz parte das decisões que os gestores são responsabilizados para o fazer. O que nós vimos, e portanto cada geografia é diferente, não é?
Mas o que nós vimos é que cada vez mais os acionistas imputarem esta responsabilidade perante os seus gestores. E que, quando a coisa corre bem, não só, por exemplo, nesta área da cibernética, mas imagino na própria gestão da empresa, os acionistas contentes recebem os seus dividendos e avançam. Quando a coisa corre mal, alguma coisa corre mal, é muito fácil, e é o que nós temos visto, é a responsabilização sobre esses mesmos gestores a ocorrer e de uma forma bastante agressiva. E que leva, por exemplo, já vimos casos, né, nós dentro da AIG, em que um ataque cibernético não só acionou uma apólice de cibernético, com todas as suas coberturas que tem, mas também gerou uma responsabilidade direta perante os gestores, portanto, com outras apólices, né, começámos no dia 9, que gerou essa responsabilidade porque os acionistas entenderam que os gestores não fizeram o seu dever, né, o seu dever de não só de mitigação, como referiu, portanto, mitigação interna, mas também, eventualmente, porque não uma solução de transferência desse risco. Né? E, portanto, eu acho que tudo tem a ver. A responsabilização dos gestores cada vez mais e que a exigência por parte de stakeholders, nomeadamente acionistas, estamos a falar de acionistas, mas também podem existir outras, né? Principalmente no tema agora também do ambiental e tudo isso. Portanto, tudo é interligado e volta à questão de origem. É a própria cultura dos gestores da empresa que leva e como é que gerem este tipo de risco. O segundo ponto que eu queria falar aqui é um pouco também sobre a dinâmica do mercado. Não é? Portanto, o que nós estamos a ver bastante, obviamente a procura tem aumentado, não só nas grandes empresas, não só internacional, mas também em Portugal, sem dúvida, mas também a questão é, o risco também aumentou bastante e, portanto, também aquilo que o mercado segurador pode oferecer em termos de capacidade, em termos de condições, seguramente é diferente hoje do que era há 5 ou 6 anos atrás, não há dúvida. E, portanto, uma empresa hoje que contrata um seguro de cibernético, e concordo com o Ricardo, no âmbito do mercado de PME, continua, sem dúvida, na nossa opinião, a haver condições para justificar esse investimento, até porque os danos posteriores podem ser bem mais dramáticos, mas também é bom salientar que com o aumento do risco, não é? E com o aumento da procura, e obviamente com os danos que vão ocorrer, as condições de contratação são diferentes hoje do que eram no passado. Por exemplo, um exemplo agora, nós estamos a ver bastante, é em relação ao ransomware, o escrutínio que as seguradoras veem em relação a esse elemento específico, ransomware, porque onde está a acontecer bastante sinistros e bastante acionamento das apólices, tem a ver com isso e, portanto, o escrutínio nessa análise é também maior hoje do que era no passado. E é um risco com a evolução constante. Portanto, não existe ainda, apesar de já haver alguns anos, a base de dados acumulada pelas seguradoras vai-se acumulando, mas não é como os seguros já tradicionais. E, portanto, os modelos que até atuariais que possam desenhar ainda tem uma certa incógnita. Porquê? Porque é um risco em constante evolução e cada vez diferente. Não é? Portanto, a inovação por parte destes grupos de hackers, de cibercriminosos, está em constante evolução e, portanto, o que hoje pode ser remediado, amanhã já aparece com outro tipo de risco e, portanto, e o mercado segurador, não é? Com a oferta e com a sua própria análise do risco, também vai evoluindo e também vai acompanhando essas novas tendências. Especificamente em Portugal, o que de facto nós vimos foi um início desde a pandemia, sem dúvida, na nossa experiência
da nossa carteira um aumento interessante na sua procura, muitas vezes até negócios ou propostas tinham sido postas em cima da mesa e que o cliente ainda estava ali numa certa dúvida se avançava ou não, e de facto com a questão de não só do trabalho em casa, mas também alguns casos mediáticos que ocorreram em Portugal, bem conhecidos na imprensa, que também levaram a isso. E também o que estamos a ver, precisamente no mercado de PME, muitas vezes são exigências, principalmente aquelas empresas que se exportam, são exigências que vêm dos seus próprios clientes lá fora. Portanto, contratos que eles estabelecem, seja qual for o serviço ou o produto, essa própria exigência de eles terem no mínimo um seguro adequado de cibernético também ajudou ou está a ajudar nesse aumento de procura, e que, como disse no início, ainda há muito trabalho para fazer. Ainda existe uma percentagem de PMEs bastante baixa ainda que contratam esse tipo de seguro, mas também faz parte da indústria seguradora, juntamente com a parte de consultoria, de alertar aos clientes que existe esta solução. Muito obrigado, Nelson Ferreira. E estamos a aproximar-nos do fim. Eu quero agradecer muito, porque quando conversámos e combinámos este debate, tínhamos previsto que devíamos ser muito pragmáticos e muito direitos à situação, quer à atualidade, quer à caracterização da situação com o máximo rigor. Eu agradeço, acho que foi muito bem conseguido em todos esses aspectos, e temos realmente, como grande conclusão, a cibersegurança não é um tema do futuro, nem é um tema que ainda distante ou paralelo ao nosso mundo, bem pelo contrário, já está de tal forma dentro das empresas e das seguradoras e da indústria dos seguros, que a nossa conversa já foi muito familiar, já teve passado, presente e futuro. E não é mais um debate em que estamos a falar dos possíveis ameaças que a cibersegurança vai trazer. Não, elas já cá estão e já estamos a lidar com elas, e também é um bom descanso para os clientes da indústria seguradora, porque realmente os principais atores sentem-se, dentro do possível, confortáveis com a ameaça, não é? Conhecem-na, sabem que ela assume novos contornos todos os dias, mas quase que sabem de onde é que elas poderão vir, não é? E por isso, olha, eu quero agradecer muito Sérgio Martins, Nelson Ferreira, Ricardo Azevedo, pela participação, e eu acho que a nossa audiência vai ficar bastante mais esclarecida sobre toda esta temática, conforme os 4 pretendíamos. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos.